Sabe, queridos, quando eu fiz o Rema, ou na verdade no tempo, era em 92, nós não tínhamos ainda uma fusão com o Rema aqui no Brasil. Nós começamos aqui em Campina Grande com a escola bíblica, na verdade era o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. E eu fui da parte da turma pioneira. E nessa oportunidade que eu tive de ingressar na turma pioneira, foi tão maravilhoso para mim, irmãos, porque cada dia que eu escutava a palavra era uma renovação, era uma revelação, né? E eu sempre falo de uma palavra que a gente escuta, né, por aí, que é uma expressão que um homem chamado Arquimedes de Siracusa, que era um matemático, ele, quando descobriu uma fórmula, ele gritou essa palavra e diz a história que ele saiu nu nas ruas de Siracusa. E é interessante que essa história ela traz um relato que essa palavra significa, né, descobri ou encontrei. E a história traz um relato de que um rei chamado Hierão II de Siracusa encomendou a um artesão uma coroa. E ele desconfiou que essa coroa ela tinha sido feita com alguma liga mais leve e coberta de ouro. E para que ele pudesse descobrir se era legítima, era pura, ele pediu ao matemático, né, para que ele descobrisse isso. E ele ficou encucado com aquilo e diz na história que, enquanto Arquimedes ele estava tomando banho no seu banheiro, ele deitou na banheira e ele viu que o volume de água que se expandiu era proporcional ao volume do corpo dele. Então ele descobriu que se colocasse essa coroa e também o peso do ouro, ele descobriria se essa coroa tinha sido contaminada com algum material leve, como a prata, e ele descobriria assim se a coroa seria ela de ouro puro ou não. De fato, irmãos, quando ele teve essa descoberta, ele saiu pelas ruas de Siracusa, nu, gritando, eureka, eureka, eureka. Eu vou te dizer, enquanto eu recebia as revelações da palavra de Deus, no Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, eu não saí nu, não. Mas, irmão, eu poderia dizer eureka. Eu descobri, eu encontrei minha razão de viver, eu encontrei a minha ligação com a palavra, eu encontrei meu sentido de ser. E essa descoberta trouxe para mim grandes benefícios, né? E eu sei que você sabe que a gente entra na igreja de um jeito, mas Jesus ele não quer, ou Deus ele não quer que a gente permaneça daquele jeito. Por isso ele traz instruções precisas para nós. E nós precisamos, de alguma maneira, irmãos, nos adaptarmos à palavra, ou fazermos a palavra reinar na nossa vida. E é bem importante a gente entender isso. E quando a gente está no Evangelho, a gente chega, isso não quer dizer que a gente vai ficar livre de pressões, livre de dificuldades. Muitas vezes não é assim. A gente vai se livrando dessas dificuldades à medida que a gente recebe o conhecimento da palavra e a gente vai praticando a palavra. Mas estamos aqui nessa terra, e essa terra, por ser uma terra injusta, não é? Depois do pecado, a gente sabe que vai enfrentar desafios e vamos enfrentar um inimigo. E esse inimigo não quer que a gente prospere, não quer que a gente avance em nada. Então, eu queria que você repetisse essa frase comigo: o jogo só acaba quando termina. Então, irmãos, perder alguma batalha não quer dizer que você perdeu a guerra, né? E a gente precisa ter uma visão disso aí. E é importante que a gente não fique desanimado com a questão do tempo se passando, porque, de qualquer forma, a gente pode se preparar para tudo mais que Deus tem. Quando Deus te dá uma visão, Ele também te dá a condição de cumprir aquela visão. Queridos, é interessante que eu vi recentemente um vídeo de um corredor que ele estava justamente chegando no final da linha para tirar em primeiro lugar, mas ele se distraiu com as coisas, com as pessoas que estavam lá, vibrando sobre a vitória dele. Ele se distraiu um pouco, diminuiu a velocidade e outro corredor passou e ganhou aquela corrida. Eu fico pensando que sensação horrível é
você está pronto para receber, pronto para chegar, pronto para ser o primeiro, e você vê outro passando no seu lugar por causa de uma distração, ou por outra porque você não colocou empenho naquilo que você está fazendo. E por mais que a gente diga, irmãos, que o Espírito está te ajudando, se você não pega a ajuda que o Espírito dá, você pode ficar para trás. E a gente precisa atentar para isso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu quero destacar uma palavra aqui, que se chama perseverança. Para a gente conquistar tudo na vida, irmãos, nós precisamos ter perseverança. E a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia traz muita coisa sobre perseverança, e uma das passagens mais emblemáticas para mim está lá em Tiago, no capítulo 1, e eu gostaria de ler com vocês. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Essa passagem vai continuando e ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É uma passagem forte, irmãos, porque muitas vezes a gente fica, nós que somos da fé, pensando, né, sobre essa questão de provação. E quando a gente pensa sobre essa passagem de provação, a gente pensa que de alguma forma é Deus tentando a gente. Deus não tenta ninguém. Deus a ninguém tenta. Mas é verdade que nós temos desafios, e os desafios da vida, irmãos, impõem para nós uma certa determinação para a gente viver. E sem perseverança, você não chega no objetivo que Deus tem para a sua vida. E eu fico pensando sobre isso, porque muitas vezes a gente no evangelho, no meio da igreja, no seio da igreja, a gente vê pessoas inconstantes. E a inconstância é muito ruim para um cristão, é muito ruim para uma pessoa, porque isso torna ela sem confiança. As pessoas não confiam em você. Me lembro muito do pastor Bud dizer: rapaz, se eu não posso confiar na palavra de um crente, ele não tem chance no ministério comigo. A inconstância, irmãos, faz com que você vacile nas suas respostas a Deus. E a Bíblia já traz isso claramente, né? É um homem de ânimo dobre, inconstante, né? Com dois pensamentos, você cocheia, né? Você vacila entre dois pensamentos. Uma hora você está intenso, você quer, você deseja, você está querendo avançar. Outra hora você desiste. E essas situações que vêm para nós é bem ruim. Então, você precisa mesmo tomar constância. O apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, eu queria que você abrisse comigo bem rapidinho, ele também fala sobre isso. E eu acho interessante, porque ele manda associar à sua fé alguns ingredientes que são importantes para a vida cristã. E eu gostaria que você lesse comigo no capítulo 1, segunda carta de Pedro, no versículo 5, ele diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Ora, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição,
enquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Uau, essa última frase me chama a atenção. Essas coisas existindo em nós faz com que a gente não tropece em nenhuma provação, em nenhuma tentação. Deus não tem interesse que você caia. Deus não tem interesse que você aprenda, irmãos, com a circunstância, com a experiência. A experiência não é a melhor mestre. E a gente pode aprender com os erros dos outros. E isso é importante para nós. Agora, também com a perseverança, irmãos, eu queria que você observasse que existe uma orientação do apóstolo Paulo para que a gente mantenha também a constância. E lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, aliás, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Eu queria destacar aqui essa palavra também, constância. Parece ser a mesma coisa, perseverança e constância, mas ela traz duas coisas interessantes. A perseverança, a definição dela é a capacidade de manter-se firme e determinado em um propósito ou objetivo, mesmo diante de dificuldades, obstáculos ou fracassos. O foco da perseverança, a ênfase é na resistência. Você está ali e você resiste, né? A constância, irmãos, a definição é que é a capacidade de manter uma ação, comportamento ou atitude de forma regular e contínua ao longo do tempo. A ênfase, né, dessa palavra está na regularidade. Enquanto uma está na resistência, a outra está na regularidade. Constância, fazer a mesma coisa em todo o tempo. Sabe, manter-se no caminho. E eu gostaria que você pensasse comigo sobre algumas pessoas que foram persistentes, perseverantes e constantes na Bíblia. Eu sempre, quando eu estou pensando sobre isso, me remete a alguns personagens bíblicos que me chamam a atenção. Alguns de nós temos alguns personagens bem, vamos dizer, vivos no nosso coração, que um dia, quando a gente chegar no céu, a gente vai querer encontrar eles de perto, né? Para entender um pouco mais das pressões, das dificuldades que eles passaram. Particularmente olhando nos dias que nós estamos vivendo e assistindo à guerra que nós estamos vivendo lá no Oriente, né, com Israel, batalhando, né, contra aqueles terroristas e tudo mais. A guerra hoje é tecnológica, mas no tempo do Velho Testamento não tinha tecnologia. Você hoje vê um drone sendo pilotado de um outro país. Naquele tempo não existia drone, irmão. Existia uma queixada de jumento, né? E o camarada tinha que ser brabo mesmo, bom mesmo, porque não tinha carros, num sentido, né? Não tinha a tecnologia favorável a ele. Ele tinha que ser bruto, tinha que ser macho, tinha que ter coragem, tinha que ter ousadia para enfrentar os desafios. Hoje, talvez, com essa tecnologia toda disponível para nós, deixaram os homens muito frágeis, muito frouxos. Qualquer coisa os fazem desistir. E a gente está num lugar onde precisamos construir as coisas dentro do nosso coração para a gente, com qualquer situação, a gente não venha desistir do plano de Deus. Nós estamos lutando, irmãos, um bom combate. Não é porque é bom que não exista um combate. Existe sim um combate da fé. E a gente precisa saber quais são as nossas armas. Eu vinha com o Suelen e o nobre Tiago Freitas, e Suelen falando sobre a questão, perguntando a ele sobre a questão de propósito. Se o propósito de Deus está estabelecido para todo mundo, isso quer dizer que as pessoas podem, de alguma forma, descansar porque vai acontecer de qualquer jeito? Era a pergunta mais ou menos que Suelen fez a Tiago. E Tiago saiu com uma, irmãos, que eu achei muito interessante, ele mostrando aquelas igrejas, as 7 igrejas lá de Apocalipse. Em cada igreja ele diz assim:
ao vencedor. Ao vencedor. Ao vencedor. Eu acredito, irmãos, que se nós assumirmos a vitória que Cristo já venceu por nós, nós já somos. Não precisamos ficar muito preocupados com isso. Agora nós temos que exercer essa vitória. Tomar posição, tomar uma postura de quem é mais do que vencedor. Você entende isso? Então eu gostaria mesmo que você ficasse atento. Mas como eu estava falando, a gente vê alguns personagens na Bíblia, e um dos personagens na Bíblia que mais me chama a atenção é Josué e Calebe. Esses dois, para mim, eles mostram como é uma atitude de fé. Josué, por sua vez, ele estava assumindo, era o sucessor de Moisés. Quem foi Moisés? O homem que Deus usou para livrar o povo do Egito, fazendo grandes sinais e maravilhas naquele tempo, e Josué iria suceder esse homem. A palavra que Deus deu para ele era: seja forte e corajoso. Se forte e corajoso fosse a mesma coisa, Deus não ia repetir, irmãos. Ele teria que ser forte, firmeza de caráter, firmeza de disposição, e enfrentar os desafios que a vida oferece para nós. A visão oferece. Determinado, perseverante, porque ele não ia conquistar tudo aquilo que Deus disse da noite para o dia. Não é assim que acontecem as coisas. E a gente precisa entender. Quando Moisés morreu, irmãos, ele herdou essa responsabilidade de levar para frente, o povo, a levar para a terra prometida. E ele tinha passado muitas pressões. Pressões de um povo que não concordava com ele. Pressões de um povo que murmurava. E eu vou te dizer, eles eram literalmente um no meio da multidão. Josué e Calebe eram os únicos que tinham se levantado ali para dizer: rapaz, nós podemos. Toda uma nação estava contrária àquilo que eles estavam falando. E aí, irmãos, você vai ser perseverante no meio da oposição? Quando as pessoas começarem a falar mal de você, quando elas criticarem por causa da doutrina que você tem, você vai ainda perseverar com a doutrina? A gente precisa pensar nisso. Quando Josué começou a ganhar as suas batalhas e ele tinha que vencer mesmo, a primeira foi Jericó e as outras vieram sucessivamente, chegou um tempo que ele se depara com um comentário de Deus a respeito da sua própria vida. Esse comentário é forte. Eu queria trazer para você. Em Josué capítulo 13, versículo 1, ele diz o seguinte: Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra, muitíssima terra ficou para possuir. Olha essa passagem nessa versão NVT. Ele diz: Josué era idoso. E o Senhor lhe disse: você está envelhecendo, e ainda há muita terra a ser conquistada. Eu acho interessante essa passagem, porque era uma consideração de Deus para a vida de Josué. Ele estava mais ou menos aí com a idade de Calebe. Alguns estudiosos, algumas pessoas dizem que Calebe era um pouco mais velho do que Josué. Mas olhando que eles dois foram separados como espias, me parece que eles tinham mais ou menos a mesma idade, de 80 anos. E Deus reconhece. Ele diz: rapaz, você já está entrado em dias, mas ainda não terminou. Irmãos, quando a gente começa a viver numa época, que as pessoas começam a pensar muito em aposentadoria, e Deus chega e diz: rapaz, eu estou vendo que você já está um pouquinho velha, mas não é hora de aposentar. Queridos, eu vou te dizer, não existe aposentadoria espiritual. Não existe aposentadoria para o crente. Enquanto Deus não cumprir a visão que Ele te concedeu, existe força, existe graça, existe poder. Agora, eu posso te dizer, irmãos, que a Bíblia deixa clara que Josué estava entrado em dias, já era um velhinho, já era um idoso,
E ele poderia, sim, estar se sentindo assim: rapaz, eu já fiz demais, eu já fiz minha parte, agora eu vou deixar para os outros. Ele poderia mesmo estar se sentindo assim quando o conforto de Deus chega. Rapaz, eu estou vendo que você está velho, está tudo bem com isso, mas não terminou ainda. E se não terminou da parte de Deus, irmãos, existe uma graça e um poder que nos capacita a chegar até o final. Agora, por outro lado, a gente vai ver a história de Caleb, quando Caleb chega, né? Porque depois dessa passagem aqui, que Deus disse, ainda existe, como é que ele diz aqui, muitíssima terra ficou a possuir, ainda existia muita coisa para ser feita, né? Ele começa a descrever quais são as terras que precisavam ser conquistadas. E ele não tinha terminado ainda existiam muitos desafios. Aí, numa outra passagem, no capítulo 14, chega a vez de Caleb. Irmão, Caleb não contava o corpo dele. E Deus não fez uma classificação dessa para Caleb. Deus não disse: rapaz, tu está velho também. Tu está um idoso. Caleb, possivelmente, irmão, não tinha aquele pensamento: rapaz, eu estou ficando velho, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta desse trabalho. Caleb não tinha. Caleb, pelo contrário, ele disse que ele relatou como sentia no coração. Ele vinha cultivando a palavra por 40 anos, irmãos. 45 anos se passaram, né? E ele cultivava a palavra, ele tinha a palavra no coração. O que quer dizer isso, irmãos, é que quando nós focamos na palavra, há uma força que é colocada na nossa vida que faz com que o nosso corpo entre em linha. Não chegou o tempo de desistir, irmãos. É perseverar e manter a constância naquilo que nós estamos fazendo. Essa constância vai determinar o sucesso da visão de Deus para a nossa vida. Eu estava vendo um livro do irmão Tony Cook, na verdade um trecho do que ele fala, e eu quero orientar você. No nosso portal, existe tanta coisa boa lá, os blogs dos nossos ministros. Eu gostaria que você fosse assíduo lá, isso vai ajudar muito você no crescimento espiritual. Mas o irmão Tony Cook, ele traz esses comentários aqui, ou essas citações de alguns homens. Calvin Coolidge, ele diz o seguinte: nada nesse mundo pode tomar o lugar da perseverança. Talento não pode, nada é mais comum do que homens talentosos fracassados. Genialidade não pode, gênio não recompensado é quase um provérbio. Educação não pode. O mundo está cheio de pessoas educadas e negligentes. Apenas a persistência ou perseverança e a determinação são onipotentes. Forte essa declaração, né? A persistência, a perseverança, ela vai te dar um poder, irmãos, de chegar no objetivo que Deus tem. Louis Pasteur, quem sabe falar em francês, ele disse o seguinte: deixe-me contar um segredo que me tem levado ao meu objetivo. Minha força reside unicamente na minha tenacidade. Para pensar sobre isso. A força reside na tenacidade, ou na perseverança, na constância que a gente imprime. Winston Churchill, ele falou: nunca ceda, nunca, 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 em nada grande ou pequeno, importante ou não, nunca ceda, exceto a convicções de honra e bom senso. Então, nunca ceda. Nunca, nunca, nunca. Diga: eu não vou ceder. Aleluia. Eu não vou ceder, irmãos, para nada. Outro comentário que ele traz é o seguinte: todo indivíduo que se mostra entusiasmado às vezes, todo indivíduo se mostra entusiasmado às vezes. Alguém possui entusiasmo por 30 minutos, outra pessoa pode possuir por 30 dias. No entanto, é aquele que possui entusiasmo por 30 anos que se torna bem-sucedido em sua vida. Que bênção, né, irmãos?
O que eu quero falar com isso, irmãos, é que nossa perseverança, nossa constância, nossa determinação nos coloca naquilo que Deus tem para a nossa vida de uma forma plena. E eu não poderia encerrar essa ministração, irmão, sem lembrar de uma pessoa, de um personagem dos dias atuais, que marcou a nossa vida. O apóstolo Bud, irmão, ele não tinha muito estudo. Ele não tinha uma preparação acadêmica, mas ele tinha uma coisa: era perseverante e constante. A determinação desse homem fez com que ele saísse dos Estados Unidos sem saber português, sem dinheiro no bolso, e vir para uma nação só porque Deus falou com ele. E olha o que Deus tem feito por causa da vida dele. Eu fico olhando assim e a gente assistindo, né, a constância e a perseverança do pastor Bud. É impossível não ser tocado. É impossível não receber uma ministração. É impossível a gente não estar pensando, eu estou no lugar certo. Porque se ele conseguiu vencer, como ele mesmo dizia, um homem comum como eu, qualquer um outro pode. E a nossa determinação, nossa perseverança, nossa constância nos leva a ter esse objetivo. Aí eu quero te dizer, irmãos, esse ministério não tem 30 dias. Não é apenas um entusiasmo de 30 segundos, 30 dias. São mais de 30 anos fazendo a mesma coisa, sendo diligente com coisas pequenas, que ninguém muitas vezes gosta de fazer. Mas nós fazíamos porque sabíamos que estávamos conectados com algo maior, que é da parte de Deus. Então, quero te despertar hoje. Pode ser que você considere o que você está fazendo como sem importância, como uma coisa tão banal. Desconsidere que é isso mesmo que vai fazer com que você chegue no objetivo de Deus. Mantendo a sua constância, mantendo a sua perseverança naquele lugar que Deus te plantou, naquele lugar onde Deus colocou você. Isso vai fazer toda a diferença para o resto dos dias da sua vida. Queridos, não importa o que o seu corpo esteja falando. Não importa o tempo que tenha passado. O importante é a determinação que a gente tem de cumprir a vontade de Deus. E quero te dizer para você que está aqui e para você que está aí na internet, Deus não desistiu ainda. Uma certa vez, Paulo, eu acredito que pelas circunstâncias que ele passou, pelas pressões que passou, ele deveria mesmo estar desanimado. E deveria mesmo estar sem coragem para enfrentar outros desafios. Estava numa prisão, Jesus aparece a Paulo e diz para Paulo: coragem, Paulo, porque do modo como fosse testemunhas minhas em Jerusalém, é necessário que chegue a César, ou vá a Roma. O que ele estava dizendo com isso, irmãos? Não importa o que você está passando, não importa o que você já passou, não importa o que você vai passar, eu sou suficiente para te fazer chegar no objetivo que eu tenho. Ô irmão, nós estamos lidando com Deus, El Shaddai. A Bíblia diz que Ele é o Deus mais do que suficiente. Não precisa de outro, irmão. Não precisa de muletas. Não precisa de nada. Você não precisa de uma oração ungida. Você não precisa de um lenço ungido, de um óleo ungido. A palavra de Deus já é ungida. Aceita a palavra e você vai seguindo em fé e a bênção de Deus está estabelecida na sua vida. Que você pegue essa palavra, irmãos, que você medite sobre ela e que Deus traga sobre você a compreensão de que o controle da sua vida está nas suas mãos. Às vezes a gente diz, Deus, Ele controla todas as coisas na nossa vida. Na verdade, Ele controla através de você, quando você deixa a palavra reinar na sua vida. Tua decisão hoje é suficiente para fazer com que a bênção e a graça de Deus te socorra e te ajude. Lembra que quando Paulo estava com Silas na prisão, a atitude dele não foi murmurar. E Silas também poderia estar dizendo a Paulo assim: cara, tu que me meteu nessa agora, né? Reclamando um com o outro. Irmãos, eles não estavam reclamando,
mesmo com dores, mesmo chicoteados, mesmo surrados ali. A Bíblia diz que ele não cantava lamento, ele cantava louvores. Quando a gente tem uma gratidão no nosso coração, Deus atua plenamente. Então não chegou o tempo de desistir, avance no projeto que Deus tem para a sua vida. Eu sei que Deus está vendo que você já está chegando a uma idade, possivelmente alguns mais velhinhos, mas como ele disse para Josué, ainda tem muita terra para conquistar. Amém?